Queridos e queridas, meus irmãos, minhas irmãs, domingo, último domingo de junho, dia 28, nesse domingo pela manhã, Deus possa estar te abençoando mais uma vez. Quarta-feira falamos sobre Moisés e Josué. Hoje quero falar sobre Jesus. Há algum tempo eu venho apenas somente usando os textos do Antigo Testamento. Hoje eu estou dando um pulo no Novo Testamento e quero falar nesta manhã com vocês, não sofro de crise de identidade. Em Mateus capítulo 16, verso 13 ao 16. Não sofro de crise de identidade. Antes, vamos ler Lucas capítulo 12, do verso 16 ao verso 21. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, vou derrubar os meus celeiros, vou edificar outros maiores, ali vou recolher todas as minhas produções e os meus bens. E direi a mim mesmo: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para Deus. Queridos, não sofro de crise de identidade. Esse texto, e eu gosto de fazer este exercício com a igreja e agora com vocês, esse texto é do primeiro século, ano 60. E no ano 60, Jesus, quando conversa com algumas pessoas, ele percebe que no primeiro século haviam pessoas apenas e tão somente preocupadas com os bens materiais. Isso no primeiro século. Aí você dá um pulo para o século 21, que são os dias que nós estamos vivendo. Como o dinheiro faz falta. Já falei isso várias vezes. E uma das crises, e várias crises são motivadas por várias situações, mas uma das nossas crises, ela se chama crise financeira. Você que é pobre economicamente igual a mim, quando você olha algumas pessoas, e esta semana, por isso que eu vou falar sobre isso, eu estava vendo as maiores fortunas do mundo. Eu não sei para que a gente lê isso. É para ficar em crise quando a gente lê isso. E eu fui lendo. A maioria são atletas, jogadores de futebol, tenistas. E quem escrevia a matéria, escreveu algo que eu coloquei nos meus status. Hoje, a tendência do século 21 não é o alcance do acadêmico, não é uma pessoa se formar na faculdade, são as aptidões pessoais. O Neymar, qual faculdade que ele cursou para hoje ser um jogador do Paris Saint-Germain? Ele nem quer. E você que está me assistindo, ele vai estudar para quê? Ele tem muito dinheiro, estudar para quê? Ter diploma para quê? Para pendurar numa parede? Cristiano Ronaldo é uma das maiores fortunas, hoje é jogador do Juventus da Itália. Estudar para quê? E um dos maiores fortunas é um jogador de tênis, Federer. Queridos, coloque no seu coração, esses homens têm dinheiro, eles ganharam uma aptidão, eles têm algo neles, que veio de nascença. Onde é que o Neymar aprendeu a jogar bola? Onde é que o Cristiano Ronaldo aprendeu a jogar bola? Ele se prepara, lógico, tem um processo físico, tem um processo mental, lógico que tem isso. Mas qual faculdade que esses caras cursaram?
mas hoje eles são as maiores fortunas. Aí você pode estar em casa e você tem 3, 4, 5 diplomas, e você olha para o seu mês de junho, hoje é dia 28, e você não conseguiu pagar uma conta, aí você entra em crise. Por isso eu te aconselho, não fica lendo esses negócios das maiores fortunas do mundo, porque isso não faz bem para a gente, não. Vamos falar com Deus. Eu gostaria que esse texto do primeiro século, quando Jesus fala, tinha um homem que era bem-sucedido, ele produziu mais do que onde podia guardar, ele teve uma ideia sensacional: eu vou aumentar os meus celeiros e depois eu vou falar para mim mesmo, só curte a vida. É isso que a maioria das pessoas, inclusive nós crentes, estamos pensando. Pastor, tem alguma coisa errada nisso? Não. O grande problema é que só pensa nisso, na parte financeira, e não tem nada de vida espiritual. Esse é o grande problema. Quando eu falo sobre vida financeira, eu não estou falando para você ser pobre. Se você entende isso, ou eu estou sendo infeliz na minha colocação, ou você está ouvindo errado. Eu estou dizendo que o texto do primeiro século diz, tem um cara que é bem-sucedido, ele vira para ele mesmo, por conta de ser bem-sucedido financeiramente, e diz, descansa, folga, não faz mais nada. E Jesus fala, olha só, você é um louco, e você que está me assistindo, pobre também pode fazer isso, não porque tem dinheiro, mas está tão preocupado, está tão em crise, que se afasta de Deus. Os dois estão errados, tanto quem tem dinheiro, quanto quem não tem. Essa é a minha proposta nesta manhã de domingo. Não sofro de crise de identidade, tanto tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Os dois casos pode sofrer de crise de identidade. Vamos falar com Deus e depois vamos pensar em Mateus capítulo 16, verso 13 a 16. Feche seus olhos. Deus, como temos feito em todos os nossos cultos nas redes sociais, lemos um texto da Bíblia e a nossa oração, ela é baseada no texto bíblico. E hoje, neste domingo pela manhã, a nossa oração está direcionada, canalizada, quando Jesus fala sobre um homem bem-sucedido financeiramente, um homem de visão. Ele percebeu que ele produziu mais do que podia guardar, ele vai ampliar os seus estoques, os seus depósitos, mas Jesus Cristo deixa claro que aquele homem, de uma visão maravilhosa de empreendedor, ele era cego quando se tratava da vida espiritual. Deus, neste momento de oração, esse é o nosso objetivo. Você que está me vendo, você talvez não tenha o dinheiro de Cristiano Ronaldo, de Neymar, de Messi ou de Federer. Mas não ter dinheiro não anula de você entrar em crise, tal qual o homem do texto. O homem do texto ignora Deus por ter dinheiro, e nós algumas vezes ignoramos Deus por não ter dinheiro. Coloque isso no seu coração, onde você estiver neste momento. Tendo dinheiro, não tendo dinheiro, o texto nos diz, nós somos loucos se nós estamos ignorando Deus. Coloque isso no seu coração. Não pense que só quem tem dinheiro ignora Deus. Pobre também ignora Deus. E é isso que o texto está nos dizendo, e é esse o objetivo da nossa oração. E gostaria agora, neste momento, de abençoar a sua vida financeira. Eu gostaria, na minha oração, que você abrisse seus olhos para não ignorar Deus, porque o texto nos chama de loucos. Mas eu gostaria, nesse momento, se você quiser tocar na sua carteira, aí é ritual, você faz o que você quiser. Mas eu gostaria de te abençoar. Deus, nós estamos vivendo momentos difíceis, empresas estão fechando no mundo, a economia do mundo está retrocedendo. Algumas pessoas estão em situações muito difíceis. No Brasil, as pessoas vão para a fila de banco para pegar um recurso emergencial, que é de momento, é para agora. Você que está agora, neste momento, intercedendo comigo. Deus,
nós precisamos de um milagre. Os governos, os pesquisadores estão tentando de todas as formas encontrar uma saída, mas Deus, nesse momento, a nossa oração é que a sua ação seja, neste momento, transformadora para que a economia do mundo volte a crescer, que os empregos voltem a aparecer. Abençoe os empresários do Brasil. Abençoe as pessoas que produzem emprego. Você que produz emprego, se sinta abençoado agora em nome de Jesus. Você que tem um mini mercado, você que tem uma escola, você que tem um comércio, você que está vendendo alguma coisa, que Deus neste momento esteja te abençoando. Que você seja tal qual o homem do texto, ao produzir, que a sua produção alcance coisas maiores do que os seus celeiros, para você ter que aumentar os seus celeiros. Mas cuidado, não se esqueça de Deus. Esse é um detalhe muito importante. Deus, nesse momento, abençoe a vida financeira de cada um de nós. Abençoe a vida financeira dos membros de Urucânia. Deus, abençoe a vida financeira daqueles irmãos que estão sendo fiéis nesse tempo de pandemia. Você que é membro desta igreja, da primeira igreja batista de Urucânia, você que está sendo fiel em março, abril, maio e junho, que Deus alcance a sua vida financeira agora em nome de Jesus. E a você que está assistindo o nosso culto, que Deus fale poderosamente ao seu coração e também abençoe a sua vida financeira. Deus, produza no Brasil, no Ministério da Economia, ideias, ações que vão atingir a base do povo. Ameniza esse momento econômico, Senhor. É o que nós estamos te pedindo. Você que está na sua casa, você foi abençoado agora. E a porta da economia da sua casa foi abençoada em o nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, queridos. Bom, nessa manhã eu quero te convidar a pensar no que te faz feliz. Por que você é feliz? Qual é o motivo, o grande motivo da sua alegria? Bom, que nessa manhã a gente possa dizer para o Senhor, para o nosso Deus, que Ele é o maior motivo da nossa alegria. Mesmo com tudo que está acontecendo, com todas as dificuldades, o mundo às vezes não consegue entender por que que nós continuamos felizes, dando risada. Então que nessa manhã você possa dizer para o Senhor, Senhor, Tu és o motivo da minha alegria. Posso estar passando por um momento muito difícil, mas eu sei que o Senhor está comigo. Então, por isso, eu quero declarar que o Senhor é o motivo da minha alegria. Então, enquanto louvamos, vamos dizer para o Senhor isso e, através dessa canção, vamos também dizer que somos gratos ao Senhor por tudo que Ele é na nossa vida, por tudo que Ele faz por nós. Que esse louvor, ele chegue aos céus carregado de gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós. Então vamos louvar, adorar o nosso Deus com alegria. Rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor.
Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Queridos, que Deus te abençoe. Como falei no início, quero pensar com vocês hoje, Mateus 16, de 13 a 16, eu não sofro de crise de identidade. Queridos, se você estiver numa rua, em algum local do Brasil, e alguém perguntar quem você é, você vai falar, eu sou Eliezer. E alguém lhe perguntar, me prove que você é Eliezer, você tem que mostrar a essa pessoa um documento de identificação. Você tem que provar com um documento que você é você. Só e tão somente a sua palavra não vale. Vale no seu mundo natural das pessoas que já sabem quem é você, mas quando você está num processo que você tem que provar quem você é, você precisa de um documento de identificação. Hoje eu quero pensar com vocês sobre uma pergunta que Jesus faz aos seus discípulos: o que é que estão falando de mim? Qual é o que é que o povo pensa sobre mim? É uma pergunta difícil. Mas em Mateus capítulo 16, Jesus Cristo faz essa pergunta e os discípulos no versículo 14 começam a resposta. E o primeiro ensinamento que eu quero tirar para o seu coração nesta manhã de domingo: eu não sofro de crise de identidade, mesmo que a resposta do povo seja em tom comparativo. Fazer comparações não é muito bom, mas fazemos isso quase que sempre. Você faz, as pessoas fazem de você. O grande problema é que as nossas comparações, elas sempre são, ou na maioria das vezes, num sentido negativo. No caso da resposta do povo, em que Jesus ouvia os discípulos, só veio comparações em alto nível. Olha, alguns dizem que tu és Jeremias, alguns dizem que tu és um dos profetas, e alguns dizem
que tu és João Batista. Só gente de alto nível. Resposta muito boa, resposta que me faria ficar bem. Imagina você fazendo essa pergunta e alguém te compara às melhores pessoas possíveis. Você se sentiria o máximo. Jesus andou para essa resposta. Era uma resposta boa, uma resposta que elevava o ego da pessoa, mas era uma resposta equivocada. Jesus não é João Batista, Jesus não é um dos profetas e Jesus não é um Jeremias, embora todos fossem grandes homens. Mas o povo tem várias respostas e todas elas equivocadas. E no século 21, quando a pergunta é feita ao povo, quem é Jesus? Continuamos igual ao primeiro século, inúmeras respostas, cada um pensa uma coisa sobre Jesus, e na maioria das vezes, todos nós estamos equivocados. No século 21, continuamos equivocados. E eu convido você para na sua casa, você abrir a sua Bíblia em Marcos, pode ser depois, Marcos capítulo 1, verso 1, Marcos capítulo 1, verso 11 e Marcos capítulo 1, versículo 24. No versículo 1, o autor sagrado de Marcos diz quem é Jesus. No versículo 11, Deus fala quem é Jesus. E no versículo 24 de Marcos capítulo 1, os demônios falam quem é Jesus, mas o povo está perdidinho sobre quem é Jesus. Mas na sua resposta comparativa, só citaram nomes elevados da Bíblia, mas a resposta é equivocada. Eu ficaria feliz se eu fosse comparado com grandes líderes religiosos. Jesus andou para a resposta do povo, porque o povo estava equivocado sobre quem ele era. Coloque isso no seu coração. Algumas vezes as pessoas falam sobre nós e nós ficamos ou muito felizes ou ficamos derrotados quando as pessoas estão falando equivocadamente sobre nós. Primeiro ensinamento desta manhã, domingo 28, eu não sofro de crise de identidade, mesmo que o povo, mesmo que as respostas venham em tom comparativo. E mesmo que esse tom comparativo seja igual ao de Jesus, me jogando lá para cima. Porque, via de regra, quando as pessoas falam sobre nós, elas nos jogam normalmente para baixo. O elogio pode estar no início da resposta e depois sempre vem uma conjunção, a conjunção mais, porém, e daí para frente é só falando as nossas limitações. Coloque isso no seu coração. Eu não sofro de crise de identidade, mesmo que a resposta do povo seja em tom comparativo. Segundo ensinamento, eu quero tirar para o seu coração, para mim, nesta manhã, eu não sofro de crise de identidade, mesmo diante da opinião dos de perto. Versículo de número 15. Jesus ouviu a resposta dos discípulos sobre o povo. Jesus não esboça no texto nenhuma reação, mas ele vira imediatamente para os discípulos e diz: e vós? O que vocês pensam e falam de mim? Jesus agora não quer saber o que o povo, não quer saber os que de longe falam, ele quer saber os que de perto. Aí que a coisa fica mais embaçada. Normalmente, em tom negativo, quando alguém pergunta sobre você, dos de perto, aquelas pessoas que vivem com você no seu dia a dia, alguém fala, vai lá viver 30 dias, come sal com ele, come sal com ela 30 dias. Normalmente é para dizer que vai lá, vai ver realmente quem ele é, vai lá ver quem ela realmente é. Normalmente as nossas reações são sempre num tom negativo. Jesus ouviu a resposta do povo. Colocaram Jesus lá em cima na forma comparativa, mas resposta equivocada. E ele pergunta, e vós, quem dizeis
que eu sou. Pedro, como sempre, impulsivo, ele toma a frente e responde numa resposta curtíssima. Se você ler o versículo de número 15 de Mateus 16, a resposta de Pedro é curtíssima. E ele diz exatamente quem é Jesus numa resposta de uma linha. Algumas vezes usamos uma folha e não dizemos coisa nenhuma. Pedro usa uma linha e diz tudo. Quantas vezes em nossas igrejas falamos 1 hora e não falamos nada? E alguém vem com uma linha e diz tudo. A Bíblia já diz que não é por muito falar. Mas muitas vezes nós queremos verbalizar durante horas. Queremos escrever um livro e não conseguimos dizer quem é Jesus. E Pedro, no seu impulso, toma a frente dos discípulos e numa linha ele diz, numa frase ele diz quem é Jesus. Mateus capítulo 16, verso 15. O texto não registra que um dos discípulos tenha discordado de Pedro, ou preferiu ficar quieto, ou concordava com Pedro. Pedro, em uma linha, ele consegue traduzir quem é Jesus. O povo, que muita gente diz, a voz do povo é a voz de Deus, deram inúmeras respostas e ninguém acertou. Pedro, numa frase, ele traduz quem é Jesus. Queridos, se é a reação de Jesus para a resposta do povo, o texto não diz. O texto só diz que Jesus ouviu a resposta do que o povo pensava e imediatamente perguntou o que os discípulos pensavam e, baseado na resposta de Pedro, que parece ser a resposta dos discípulos, Jesus tem uma reação inesperada. Porque quando Jesus faz a pergunta, e eu gosto disso, você quando lê Mateus 16, quando Jesus faz a pergunta, ele diz assim, o que dizem o filho do homem? Ele dá um título para ele de filho do homem. Mas quando vem a resposta de Pedro, ele diz, tu és o filho de Deus. Jesus, quando pergunta, coloca no nível de título, de filho do homem. Quando a resposta vem de Pedro, e parece que os discípulos concordam, vem filho de Deus. No nível altíssimo, Pedro sai do nível de Jeremias, dos profetas de João Batista, e vai ao nível celestial. E Jesus tem uma reação que talvez eu e você não tenhamos. Quando alguém fala bem de você, qual é a sua reação? Que isso? Glória só para Deus. Você que canta muito bem, quando alguém vai te elogiar, glória só para Deus. Nós tentamos passar uma humildade que muitas vezes nós não temos. Eu, se eu estou no lugar de Jesus e ouço essa resposta, eu ia ficar talvez horas agradecendo, ou ficaria como nós ficamos em alguns momentos, não, glória só para Deus. Jesus tem uma reação no versículo 20. Jesus diz aos discípulos, vocês estão perfeitamente corretos, mas não conte isso para ninguém. O que você faz nas redes sociais, o que a maioria das pessoas fazem nas redes sociais hoje, quer mostrar o melhor da tua vida, mesmo que às vezes aquela foto, mesmo que às vezes aquele comentário não seja parte agora da sua atualidade, seja do passado, mas você quer passar uma mensagem para as pessoas, mesmo que aquilo não seja verdade. Jesus ouve a resposta de Pedro, e Pedro diz, tu és o filho de Deus, e ele diz, não conta para ninguém, não coloca nas redes sociais, não é o momento. Algumas pessoas estão colocando nas redes sociais sobre si mesmo aquilo que elas não são, mas faz bem. Quantas pessoas vão para redes sociais com temas que vão causar problemas, que vão causar discussões, e depois ficam lá, nossa, não sei quantas visualizações, coisas nenhuma.
Jesus ouve de Pedro: você é o Filho de Deus, e ele diz no versículo 20, não conte isso para ninguém, não é o momento. E Jesus vai além. Jesus vai na contramão de um evangelho. E eu fico preocupado quando eu falo isso. Eu não sei se eu sou infeliz quando eu falo, ou se as pessoas não estão conseguindo entender. Jesus não diz que o evangelho não traz vitória. Ele não diz isso. O evangelho traz vitória. Mas Jesus diz que o mesmo evangelho, no versículo 21, ele diz: não conte nada para ninguém, porque é necessário ainda que eu sofra, que eu sinta dor, que eu seja perseguido e que eu morra na cruz e que eu ressuscite ao terceiro dia. Queridos, coloque isso no seu coração. Eu não sofro de crise de identidade. Se o povo, se as pessoas, quando falam de mim, mesmo me elevando, a resposta ainda é equivocada. Eu não sofro de identidade. Mesmo quando os de perto só falam coisas boas de mim, mas eu não me deixo levar, porque eu sei que a realidade é um tanto quanto diferente. Os discípulos, eles não vão entender a resposta de Jesus. Porque os discípulos, eles são muito parecidos conosco hoje. Eles não conseguem entender que o evangelho traz vitória, lógico que traz, mas o evangelho traz junto sofrimento, dor, morte, cruz, mas traz no final a ressurreição. E algumas vezes nós não queremos passar pela parte da quinta-feira à noite, da sexta-feira à noite, do sábado. Nós queremos pular logo para o domingo. Seria muito bom isso. Mas isso ainda não é a realidade. A realidade é viver a quinta, a sexta, o sábado e desfrutar da ressurreição no domingo. Mas temos que passar pela quinta, pela sexta, pelo sábado e pelo domingo. Mas muitas igrejas, muitas denominações, muitos pregadores estão pulando a quinta, estão pulando a sexta, estão pulando o sábado e estamos correndo para o domingo. O domingo existe, ele é bíblico, essa igreja prega o domingo. Jesus falou sobre o domingo, mas Jesus falou sobre o sábado, falou sobre a sexta e falou sobre a quinta. E Pedro e os discípulos não entenderam isso, porque eles não estavam preparados. Viviam perto de Jesus, sabem quem é Jesus, respondem bem quem é Jesus, mas não estão preparados para ouvir a resposta de Jesus. Coloque isso no seu coração. Neste domingo pela manhã, eu não sofro de crise de identidade, porque eu estou preparado para a resposta do povo, mesmo que venha em tom comparativo, e eu estou preparado para a resposta do desperto, os que estão perto de mim, mesmo que seja perfeita a sua resposta, eles não estão preparados para ouvir o que eu tenho que fazer. E para a gente finalizar a palavra deste domingo pela manhã, versículo de número 22. Eu não sofro de crise de identidade, mesmo com as reações de Pedro. No versículo 22, quando Pedro ouve o que Jesus falou: eu ainda preciso padecer, eu ainda preciso morrer, eu ainda preciso ressuscitar, não conte isso para ninguém. Pedro, o grande Pedro, que vivia ao lado de Jesus, no versículo 22 de Mateus 16, ele chama Jesus para o lado, ele quer ensinar Jesus. Queridos, coloque isso no seu coração. Nós não estamos preparados para algumas respostas de Jesus. Pedro não estava preparado. Ele deve ter olhado para os discípulos falaram: já que você respondeu, vai lá, resolve isso. Pedro, para não falar com Jesus na frente dos discípulos, ele chama Jesus para o lado para ensinar Jesus. O final que Jesus contou não era bom para Pedro. O final que Jesus contou não agradava a Pedro, não era bom para os seus ouvidos. Então Pedro chama Jesus para o lado para ensinar Jesus. Queridos, finalizo a reflexão desta manhã.
eu não entro em crise de identidade, porque o povo fala de mim em forma comparativa. Mesmo que seja em forma comparativa boa, porque o povo só falou bem de Jesus, mas essa não é a nossa realidade. Normalmente, quando nos comparam, o tom é negativo. Não entre em crise de identidade por causa disso. Ouça, avalie, mas entrar em crise não. Segundo, eu não entro em crise, eu não sofro de crise de identidade, porque aquelas pessoas que vivem de perto sabem tudo sobre mim, mas não estão preparadas para as minhas respostas. Eu não entro, eu não sofro por conta disso. Eles precisam estar preparados para a resposta, embora nós não estejamos. A gente quer sempre ouvir o que é agradável. E o agradável faz parte do Evangelho. Vou repetir, o agradável faz parte do Evangelho. Mas quando Jesus disse para os discípulos, não tem só domingo, tem sábado, tem sexta e tem quinta, eles não gostaram. Como muita gente do século XXI não gosta. Queremos apenas e tão somente o domingo da ressurreição. Não queremos a quinta, não queremos a sexta e não queremos o sábado. Mas eles também fazem parte do Evangelho. E o terceiro ensinamento que nós trouxemos nesta manhã. Pedro não concorda com Jesus, chama Jesus para o lado. Não tente ensinar o que Jesus tem que fazer. Quem aprende com Jesus somos nós. Tem muita gente querendo ensinar Jesus. Coloque isso no seu coração. Encerro aqui a reflexão desta manhã. Não sofro de crise de identidade, independente da reação de Pedro, que quer ensinar Jesus. Independente do que estão falando de mim, os de longe e também os de perto. Coloque isso no seu coração. Que Deus, pois, te abençoe. Até domingo à noite, hoje à noite. Que Deus te abençoe. Amém e amém.